Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Conforme conversamos aí em sala, eu fiquei de fazer um vídeo explicando as ideias das resoluções das questões lá da nossa avaliação, beleza? Bom, a primeira questão foi essa daqui. Sabendo que a distância entre os pontos A, menos 1 e Y, e B, 4 e 5, é igual a 5, determine ou determinar o valor de Y. Bom, nesse caso aí, era a aplicação direta da fórmula da distância entre dois pontos. Você pegaria a distância entre dois pontos, no caso aí os pontos A e B, ia igualar a 5, ia resolver aquela equação irracional que aparecia ali. Então, ficaria assim. A gente sabe que a distância entre os pontos A e B é 5. Nesse caso, a gente aplica a fórmula, né? Como os pontos eram menos 1 e y, 4 e 5, a gente vai fazer 4 menos menos 1, vai dar 5. Aparece aqui um 5 ao quadrado. Lembra que era x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, a raiz quadrada disso era a distância entre os pontos A e B. Então, no caso aí, a gente fez 4 menos menos 1, 5 ao quadrado, mais. Aí, nas ordenadas, a gente tem 5 e y, 5 menos y ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada, igual a 5, porque foi a distância dada. E para a gente resolver essa equação irracional, a gente eleva ao quadrado ambos os membros aqui e desenvolve o, o termo que está dentro do radical. Vai ter 5 ao quadrado, 25. Desenvolvendo esse produto notável aqui, ó, o quadrado da diferença entre dois termos vai dar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E no segundo membro, a gente vai ter um 5 ao quadrado igual a 25. A gente traz esse 25 do segundo para o primeiro membro, então vai simplificar um 25 aqui. Então, a gente vai ter no primeiro membro um y ao quadrado, um menos 10y e um mais 25. Repare que isso também é um produto notável. Qual o produto notável? O produto notável de 5 menos y ao quadrado. Então, a gente pegou essa equação de segundo grau que apareceu para a gente e escrevemos o termo do primeiro membro igual a um produto notável para precisar usar a forma resolutiva. Então, a gente tem aqui 5 menos y ao quadrado dando zero. Bom, se 5 menos y ao quadrado dá zero, é sinal que 5 menos y tem que ser zero. Nesse caso, o y deve valer 5. Bom, então, a gente achou um y igual a 5, mas repare que a gente tem uma equação irracional. Então, é preciso, sempre que você resolver uma equação irracional, você fazer uma verificação dos valores que você achou na raiz, que pode aparecer raízes estranhas. Nesse caso aqui é fácil a gente substituir aqui dentro, verificar que 5 menos 5 vai dar zero, 5 ao quadrado, 25, raiz quadrada de 25, 5. Ou a gente substitui esse valor que a gente achou de y igual a 5 lá no ponto A. E se a gente substituir ele lá no ponto A, a gente vai verificar, utilizando a distância entre dois pontos, que também a distância vai ser 5. Beleza? Era a questão 1 lá da nossa avaliação. E a maioria de vocês conseguiram fazer ela sem muitos problemas. Beleza? Então, vamos para a segunda. Na segunda, eu falava o seguinte: ó, classifique quanto à medida de seus lados o triângulo com vértices nos pontos A, B e C. Bom, nesse caso aqui, a gente precisa determinar a distância entre os pontos A e B, para determinar o lado AB, a distância entre os pontos A e C, para determinar o lado AC, e a distância entre os pontos B e C, para determinar o lado BC. E aí, a gente fica com a seguinte situação: a distância de A a B, a gente vai fazer a mesma estratégia usada no programa de cima. Abscissa menos abscissa ao quadrado, mais ordenada menos ordenada ao quadrado, raiz quadrada disso. Então, quando vocês olharem ali o A e o B está aqui, opa, vai fazer, ó, 5 menos 2, 3 ao quadrado, 3 menos 3, 0 ao quadrado. Por isso que apareceu essa situação aqui. Bom, 3 ao quadrado, 9, mais 0, 9. Raiz quadrada de 9 vai dar 3. Achamos o lado AB. Faremos a mesma coisa
para determinar os outros dois lados. Então, se a gente fizer a distância entre os lados A e C e B e C, vamos encontrar o seguinte, ó. A e C vai dar 0 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Mas por que isso? Ó, 2 menos 2, 0 ao quadrado, 7 menos 3, 4 ao quadrado. A gente fica com 0 ao quadrado, 0, 4 ao quadrado, 16. 0 mais 16, 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. Por fim, a gente faz a distância entre os lados B e C. E a gente fica com 2 menos 5 menos 3 ao quadrado, 9. 7 menos 3, 4 ao quadrado, 16. A gente fica com 9 mais 16, 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Repare que apareceu um triângulo aqui de lados 3, 4 e 5. Aqui, a maioria dos alunos conseguiu achar essas medidas aqui, só que muitos de vocês classificaram o triângulo dizendo que ele é um triângulo retângulo. De fato, ele é um triângulo retângulo. Ele satisfaz o teorema de Pitágoras. Se você pegar o maior lado aqui, que é 5, 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. O triângulo, de fato, é um triângulo retângulo. Porém, eu pedia para classificar ele quanto às medidas dos seus lados. Nesse caso, ele é um triângulo que possui os 3 lados diferentes. Um triângulo que possui os 3 lados diferentes é um triângulo escaleno. Beleza? Lembrando lá que a gente tem um triângulo com 3 lados iguais. É um triângulo equilátero. Um triângulo com 2 lados iguais é um triângulo isósceles. Um triângulo com 3 lados iguais é um triângulo equilátero. Então, 3 lados iguais equilátero, 2 lados iguais isósceles, 3 lados diferentes escaleno. Quanto aos ângulos, a gente sabe que se os 3 ângulos internos são menores que 90, aptângulo, um ângulo interno igual a 90, retângulo. E um ângulo interno maior que 90, obtusângulo. No caso aqui, eu só pedia para classificar quanto aos lados. 3 lados diferentes implica que o triângulo é escaleno. Ok? Bom, na questão número 3, eu pedia para determinar o centro, o raio e o comprimento da circunferência, cuja equação é expressa dessa forma aqui. A gente viu uma técnica chamada técnica do completamento de quadrados. A gente deveria aplicar essa técnica aqui para reduzir, escrever, melhorar essa equação, essa circunferência aqui, e escrever ela na forma que a gente viu em sala, quando a gente tinha x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Isso era uma circunferência de centro do ponto AB e de raio R. Então, também foi uma questão que tivemos poucos problemas para achar o centro e o raio. Então, a gente completa o quadrado, lembrando que a gente tinha essa expressão aqui, x ao quadrado menos 8x, a gente pega esse termo 8 aqui, divide por 2, dá 4, né? 4 ao quadrado, 16. A gente soma 16, tira 16. A gente pega o termo 2 aqui, divide por 2 dá 1. Quadrado de 1, 1. Soma 1, subtrai 1. Isso tudo era igual a 6. Pega aqui no primeiro membro, x ao quadrado menos 8x mais 16 virou um produto notável. Qual o produto notável? X menos 4 ao quadrado. Y ao quadrado mais 2y mais 1 também virou um produto notável. Qual o produto notável? Y mais 1 ao quadrado. E os demais termos, o menos 16 e o menos 1, a gente passou ele para o segundo membro. No segundo membro, a gente passou a ter o menos 16 virou mais 16 e o menos 1 virou mais 1. Então, a gente ficou com 17 mais 6, 23. Então, isso aqui é a equação de uma circunferência com centro no ponto 4 e menos 1, e o raio dela vai ser raiz quadrada de 23. Aqui é como se fosse r ao quadrado igual a 23. Beleza. Até aqui, legal. Muitos de vocês chegaram bem até aqui. Só que na hora de calcular o comprimento da circunferência é 2πr. 2πr. O raio é raiz quadrada de 23.
Pi, gente, é o seguinte, o pi ele é um número irracional. A gente costuma usar aproximação para o pi, o número racional 3,14, mas 3,14 não é o valor de pi, é uma aproximação para pi. E aqui não foi pedido um valor aproximado para o comprimento dessa conferência. O comprimento dela é 2πr. E o pi é pi. Então, você não precisa, a menos que você fala, determine um valor aproximado, ou você escreva um valor aproximado para o comprimento, considerando π igual a 3,14, é tanto. Não precisa ficar colocando, né, C igual a 2 vezes 3,14, porque não é igual, o π é um número irracional. Ele é maior que 3,14. 3,14 é uma aproximação falta racional do número π. O mesmo para a raiz quadrada de 23. De vocês usaram aí uma aproximação racional para raiz quadrada de 23. Novamente, não foi pedido o valor aproximado, então deixa a raiz quadrada de 23. Se pedisse, beleza, aí você escreve lá a aproximação que você fez. Ok? Bom, na questão 4, a gente tinha esse probleminha aqui, ó. Dados os pontos A, 2 menos 1, e B, 3 e 1, determinar o vetor AB, comprimento do vetor AB, e os vetores unitários e paralelos a esse vetor AB. Bom, determinar o vetor AB, a gente viu que é muito tranquilo, né? Para a gente fazer, determinar o vetor AB, basta a gente fazer B menos A. Então, AB, a gente faz B menos A. Como B é 3 e 1 e A é 2 menos 1, vai ficar abscissa menos abscissa, 3 menos 2, 1. Ordenada menos ordenada, 1 menos menos 1, 2. A gente ficou com o ponto 1 e 2. Terminamos o vetor AB. Na letra B, ele pede o comprimento. A gente viu que o comprimento, depois que até generalizou para vetores com mais de 2 coordenadas, né, com 3, 4, a gente até depois comentamos em aula que a gente vai trabalhar em álgebra linear esse comprimento, uma norma, né? Então, a gente já até usamos aqui o símbolo da norma, a norma do vetor AB, comprimento do vetor AB. A norma é uma questão mais generalizada aí para esses comprimentos. Ok? Então, a gente viu aqui que o comprimento do vetor AB, geralmente o módulo, a gente coloca uma barrinha só para a gente ficar habituado com o uso da norma, que a gente vai ver muito ela em álgebra linear. Ok? No caso, a gente está vendo a norma euclidiana, né? Então, o comprimento do vetor AB, a gente viu que a gente vai pegar a coordenada do vetor, a abscissa ao quadrado, mais a ordenada ao quadrado. No caso ali, a gente pegou a primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado. Se eu tivesse 3 coordenadas, eu pegaria a terceira coordenada ao quadrado. E aí, no caso ali, nosso vetor tinha coordenadas 1 e 2. Então, a gente fez 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. Então, o comprimento desse vetor vai ser 1 mais 4, raiz quadrada disso vai dar raiz quadrada de 5. Unidade de comprimento, não colocou unidade de medida ali. Beleza? E o item C dessa questão, ele pedia os vetores unitários e paralelos ao vetor AB. Bom, a gente viu que para determinar um vetor unitário a um vetor dado, basta a gente determinar o versor dele. O que era o versor de um vetor? A gente pegava o vetor e, vamos dizer assim, que a gente dividia as coordenadas dele pela sua norma de comprimento. Então, a gente pegou a primeira coordenada do vetor AB aqui, que é 1, e dividimos pelo comprimento do vetor, que era a raiz de 5. O mesmo a gente fez com a segunda coordenada, 2 por raiz de 5. Então, esse vetor U aqui, 1 sobre raiz de 5 e 2 sobre raiz de 5, é um vetor unitário, paralelo, com a mesma, um vetor unitário paralelo com a mesma direção de sentido daquele vetor AB. Bom, como a gente quer vetores unitários e paralelos, a gente pode pegar um vetor que está no mesmo sentido ou um vetor que está no sentido contrário. Então, o que a gente fez aqui, quando a gente multiplica um vetor por menos 1, a gente inverte o sentido dele. Então, o vetor U igual a 1 raiz de 5, 2 raiz de 5, é um vetor
unitário, que tem o mesmo paralelo, tem o mesmo sentido daquele vetor AB. Já o vetor menos 1 é um vetor unitário, paralelo, mas com sentido contrário àquele do vetor AB. Então, a gente tinha dois vetores aqui, era só pegar um vetor, o vetor AB, no caso, dividia as suas coordenadas pela norma que a gente determinou no item B, a gente determinava o primeiro vetor. Depois multiplicava por menos 1, pegava o oposto dele. Ok? Esse problema aí, o que aconteceu é que vocês colocavam, muitos de vocês colocaram, os vetores são U igual a mais ou menos 1 raiz de 5 e mais ou menos 2 raiz de 5. Era interessante você exibir esses vetores, né? Eram exatamente dois vetores, U e menos 1, e podia explicar o vetor U é um vetor unitário, paralelo, com a mesma direção e sentido do vetor AB. E o vetor menos 1, a única coisa que muda é que o sentido dele é o contrário. Ok? Bom, eu postei essas soluções para vocês lá no GSA, tá? Depois também podem dar uma olhada aí, qualquer dúvida pode me contactar. Na questão 5, eu pedia para determinar as equações paramétricas e a equação cartesiana da reta R que passa por esses dois pontos aqui. Bom, vamos lá. Para a gente determinar as equações paramétricas e cartesianas, a gente deu alguns procedimentos simples para fazer a determinação dessas retas. Então, repare o seguinte, a gente tem aqui a reta R que passa pelos pontos A e B. Então, primeiro, vamos determinar o vetor AB aqui. Então, lembrando que para a gente determinar o vetor AB, a gente vai fazer abscissa menos abscissa, ordenada menos ordenada. Vai ficar 3 menos menos 2 vai dar 5. E menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. O vetor AB aqui é o vetor 5 menos 3. Os pontos P, que pertencem à reta R, eles satisfazem essa equação aqui. P é igual a mais vetor AB vezes T, onde T ali é um número real qualquer. Assim, a gente não sabe quem são os pontos P, a gente chama esses pontos P do plano de XY. O ponto A, a gente sabe que a reta passa por esse ponto, o ponto é o ponto menos 2, 1. O vetor AB aqui, que é o diretor aqui, a gente chama ele determinou ele que é 5 menos 3, e T aqui é um número real. Assim, as equações paramétricas da reta R vai ser, a gente tem a primeira coordenada no primeiro membro, tem que ser igual à primeira coordenada no segundo membro. Então, no primeiro membro a gente tem x, no segundo membro a gente tem menos 2, 5 vezes t. Então, fica menos 2 mais 5t. No primeiro membro a gente tem a segunda coordenada y, no segundo membro, na coordenada a gente tem 1 menos 3t. 1 menos 3t. Então, essas equações aqui são chamadas paramétricas da reta R, onde t aqui é um número real. Beleza? Então, essas são as equações paramétricas. Foi pedido também a equação cartesiana. Aí, na equação cartesiana, a gente viu que ax mais by igual a c é a equação cartesiana da reta da onde AB, esse coeficiente aqui do x, esse coeficiente aqui do y, vai nos dar o ponto AB, e esse aqui é um vetor normal à reta. Como 5 menos 3 é um vetor paralelo, lembrando que o vetor 5 menos 3 foi determinado aqui, ele era o vetor direto da reta. Então, 5 menos 3 é um vetor paralelo. Um vetor normal a esse vetor aqui é o vetor 3, 5. Lembrando que quando a gente faz o produto escalar desse vetor por esse aqui, ele tem que dar zero. Olha lá, 5 vezes 3, 15, menos 3 vezes 5, menos 15. 15 menos 15 vai dar zero. Lembrando que no produto escalar ali, a gente pega primeira coordenada com primeira coordenada, mais segunda coordenada com segunda coordenada. Então, dessa forma, olha, 5 menos 3 é um vetor paralelo. Logo, um vetor
um vetor normal. Esse vetor aqui vai ser o vetor 3, 5. Então, a gente pode substituir aqui no lugar do A, 3, e no lugar do B, 5. Assim, a gente fica com a seguinte equação. 3x mais 5y igual a C. É a equação cartesiana da reta R. Repare que o C aqui ainda não foi determinado. Mas aí a gente sabe que a reta passa pelos pontos A e B. A gente pode substituir o ponto A, por exemplo, nessa equação aqui e determinar essa constante C. Então, nesse caso, substituindo aqui, x por menos 2 e o y por 1, a gente fica com C igual a 3 vezes menos 2, menos 6. 5 vezes 1, 5. Menos 6 mais 5 vai dar menos 1. E a equação cartesiana da reta dada, da reta que passava pelos pontos A e B, né? É a equação 3x mais 5y igual a menos 1. Alguns de vocês confundiram o sinal aqui e trocaram na hora de fazer a operação aqui. Ao invés de menos 1, colocaram como 1. Bom, a última questão da nossa prova aí foi essa daqui. Determine a equação da reta R1 que passa por esse ponto A e é paralela à equação da reta de equação y igual a menos 3x mais 4 e também a equação da reta R2 que passa por esse ponto D e é perpendicular à reta que passa a reta com essa equação aqui. Em seguida, eu pedia o ponto de interseção das retas R1 e R2 no plano. Bom, então, o que a gente vai fazer? Vamos primeiro olhar para essa primeira parte do problema. Determine a equação da reta R1 que passa por esse ponto e é paralela a essa reta. Bom, se ela é paralela a essa reta, o coeficiente angular dela vai ser exatamente igual ao coeficiente angular dessa reta aqui. O coeficiente angular dessa reta aqui é menos 3. Então, dessa reta R1, eu já sei que ela é menos 3 também. Então, a gente vem aqui, R1 é uma equação da forma, a equação da reta vai ser uma equação da forma menos 3x mais C. C é uma constante aí, para determinar. Como ela passa pelo ponto A, a gente substitui o ponto A aqui nessa expressão, nessa equação, e a gente acha o valor de C. Bom, como ela passa pelo ponto A e o ponto A é o ponto 1, 2, então, no lugar do x, a gente coloca 1, e no lugar do y, a gente coloca 2. Vai ficar menos 3 vezes 1, menos 3, e do lado de cá, 2. Então, isso acarreta para a gente que o C vai valer 5. Então, a equação da reta R1 é a equação y igual a menos 3x mais 5. Já a equação da reta R2, repare que ela é uma reta perpendicular a essa reta aqui. Se ela é uma reta perpendicular a essa reta aqui, o coeficiente angular dessa reta aqui é 2. A reta perpendicular vai ser o oposto e inverso. Bom, o oposto de 2 é menos 2, e o inverso de menos 2 é menos meio. Então, a gente já sabe que ela vai ter coeficiente angular igual a menos meio. Vem aqui, R2 é da forma menos meio x, mais D aqui, onde D é uma constante que a gente vai determinar tranquilamente, porque a gente sabe que a reta passa pelo ponto B. Quem é o ponto B? O ponto B é o ponto menos 1 e 4. Então, a gente vem aqui na equação da reta, troca o x por menos 1 e o y por 4. E aí, fazendo as contas, a gente tem menos 1 vezes menos meio vai dar meio. E aí, quando a gente resolver essa equação aqui, a gente vai fazer 4 menos meio. 4 menos meio dá 7 meios. Muitos de vocês acharam 9 meios aqui. Eu acho que vocês aqui, na hora alguns até substituíram o menos 1 aqui, mas aqui colocaram o meio. Aí, na hora de resolver a equação, ao invés de fazer um 4 menos meio, fizeram um 4 mais meio. Aí, a reta R2 não vai dar com a reta R2 que deveria ser, e aí o ponto de interseção das retas não vai bater também. Então, muitos de vocês cometeram um erro aritmético nessa parte aqui. Mas eu considerei aí a resolução de vocês, até onde vocês foram, a ideia utilizada na questão.
Bom, então assim, a reta R2 é a reta que tem essa equação aqui, ó, menos meio de x mais 7 meios. Bom, como a gente quer o ponto de interseção entre as retas R1 e R2, é só a gente pegar e igualar esses y. Então, a gente pegou aqui ó, a reta R1, que tinha y igual a menos 3x mais 5, colocamos menos 3x mais 5. E a reta R2, que tinha y igual a menos meio de x mais 7 meios, colocamos aqui menos meio de x mais 7 meios. A gente resolve essa equaçãozinha do primeiro grau aqui. Resolvendo essa equação do primeiro grau, a gente tira o mínimo aqui, né? Multiplicar toda ela por 2, ó. Aí fica menos 6x mais 10, menos x mais 7. E aí a gente isola o x aqui, e quando a gente isolar o x aqui, a gente vai ter menos 5x igual a menos 3. O x é igual a menos 3 sobre menos 5, que vai dar 3 quintos. Ou, se trouxesse o x para o segundo membro, ficaria 5x, e no primeiro membro ficaria 3, igual a 3 quintos. Aí a resolução da equação do primeiro grau. Então, achando o valor de x, a gente vem e substitui, ou na primeira ou na segunda, para achar o valor de y. Como x era 3 quintos, substituindo aqui, por exemplo, substituindo na primeira, fica menos 9 quintos, mais 5, e aí, fazendo as contas aqui, a gente acha 16 quintos. Se substituir isso aqui também, vai achar exatamente a mesma coisa. Então, o ponto de interseção entre as retas vai ser o ponto cuja abscissa é 3 quintos e cuja ordenada é 16 quintos. Beleza? Então, aí está a resolução da prova. Alguns de vocês pediram para um vídeo explicando um pouco da resolução. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem nessas questões, vocês podem comunicar lá no sala de aula, Classroom, e eu respondo vocês lá. Aqui mesmo também no YouTube. Beleza? Então, mais é isso. Um forte abraço para vocês e até a próxima resolução nossa. Valeu!